Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar de um artista americano que surgiu aí no início da década de 60. Desde então ele foi ativo aí no mundo da música até sua morte, infelizmente que ocorreu em 2019. E foi um dos precursores, talvez o primeiro mesmo, a mostrar a importância aí da influência negra, principalmente da religião voodoo na música americana, que é o Dr. John, The Night Tripper, como está no primeiro álbum dele. Então, o nome real do Dr. John era Malcolm John Rabenek Jr. E ele nasceu lá no Sudeste americano, ali na Nova Orleans, se eu não me falha a memória. Pelo menos ele sempre tem uma ligação muito forte com a cidade de Nova Orleans. E desde pequeno, desde quando era criança, ele se encantou aí com a religião voodoo e adotou então esse nome artístico, o Dr. John, The Night Tripper, ou seja, o viajante noturno, de uma entidade do voodoo. E em 1968 ele grava o primeiro álbum dele, que é o Grigri, Gris escreve, mas é Grigri, onde que é praticamente o tratado sobre o, a religião e os costumes e principalmente a música e dos rituais voodoo transmutados aí para o vinil. Então tem algumas músicas que algumas pessoas julgavam até assustadoras, algumas canções do álbum Grigri, que era praticamente a transcrição aí de um ritual voodoo. E Grigri significa um amuleto para proteger do mal. E esse álbum é tido por muitos como o melhor do Dr. John. Ele é ótimo, eu também gosto bastante dele, mas para mim ele faria melhor no segundo álbum, que é esse aqui, Babylon. Uma capa bem estilosa, inclusive. Vou pegar aqui. Então aqui por que eu prefiro esse do que o Grigri, contrariando aí o consenso geral? Porque esse aqui ele dialoga mais com o espírito daquela época, com o Zeitgeist daquele período. Então aqui durante as gravações desse álbum aqui, ou acho que um pouco antes de ser gravado, de ele começar essa gravação, o Dr. John foi profundamente impactado por dois assassinatos que ocorreram aí com 2 meses de diferença. Em abril de 68, o Martin Luther King foi assassinado por um fanático racista. E depois, em junho de 68, o Robert Kennedy, irmão de John Kennedy, que era senador, também foi assassinado. Então esses dois assassinatos, como eu falei, impactaram profundamente o Dr. John. E esse álbum aqui ele tem muito desse impacto. Aqui é um álbum mais desesperançado, é um álbum mais desiludido e meio que com um sentimento de raiva também. A gente vê aqui raiva contra o que eu imagino que seja aqui a decadência da sociedade ocidental moderna. Então, por isso que vem aqui Babylon. Aqui ele compara, assim como Bob Marley fez ao longo da carreira dele, compara a sociedade moderna com o Império Babilônico, com a Babilônia, aí com a decadência, com a hipocrisia. E aqui a letra de Babylon é bem ríspida aqui. Acredito ele porque ele ficou muito enraivecido mesmo, principalmente pelo assassinato do Martin Luther King. E aqui ele despeja aqui essa raiva que ele sente aqui no sistema, digamos assim. Então aqui ele solta o verbo mesmo contra essa hipocrisia reinante aí no tal sonho americano, na sociedade WASP americana. E musicalmente com um ritmo soul bem envolvente. E a minha faixa preferida é a segunda, Glowin'. Glowin', que começa com sopros
saídos aí do Mardi Gras, do carnaval lá de Nova Orleans. E aqui a letra, ela também faz alusão a essa decadência, hipocrisia, falsa moralidade da sociedade americana, mas de uma maneira mais hermética. E algumas vezes, em alguns trechos, não. Tem um trecho aqui bem direto aqui que ele fala: essa não é a terra do leite e mel, e sim é onde as pessoas entregam a própria alma por dinheiro. Aqui já é algo mais direto, mas no restante aqui ele parece dar a entender também que o apocalipse está próximo também aqui nessa letra. E também aqui outra, uma pegada soul mais melancólica um pouco do que Babylon. Babylon tem um ritmo mais frenético um pouco, aqui, não, aqui já é uma coisa um pouco melancólica. E depois vem uma porradaria aqui em Black Widow Spider. Aqui o Dr. John mais rock impossível. Aqui que ele praticamente aqui fala de uma femme fatale aqui, de uma mulher que era viúva negra mesmo, aí que atacava nos bares ali da região de Nova Orleans. Não sei se foi inspirado em alguma mulher real ou não. Mas é o momento mais rock do disco. Depois temos um momento de respiro aqui, enquanto esse álbum ele é muito embebido, como eu falei, em frustração, em raiva, e até um sentimento assim, até um pouco de desilusão, impotência. Mas Barefoot Lady é a música mais pra cima do disco. E tem todo um ritmo swingante, assim, malemolente, mais próximo até do funk, não daquele funk porradaria, mas de um funk mais cadenciado do que do próprio soul. Mas se Barefoot Lady foi um momento de respiro, depois a barra volta a pesar com tudo em Twilight Zone. Twilight Zone já é uma balada amarga, onde ele faz referência aqui ao seriado que ficou famoso nos Estados Unidos da década de 50 e 60, e aqui no Brasil saiu com o título Além da Imaginação, mas nos Estados Unidos ele era chamado de Twilight Zone, que inspirou inúmeras bandas e artistas de rock com o passar do tempo. E depois temos a sexta canção, The Patriotic Flag Waver. E aqui já o deboche domina completamente essa canção. Aqui ele tira um sarro mesmo daqueles americanos de patriotismo fanático, que eles mais atrapalham do que ajudam na sociedade aqui. E isso parece que, como é que ele dá a entender aqui, que o pessoal já é treinado desde criança a ter essa mentalidade tacanha. Que aqui tem até um coro infantil aqui cantando um hino patriótico aqui, bem irônico aqui, uma faixa bem irônica, bem sarcástica aqui e debochada também. E a última canção é impagável também, essa aqui também é uma das minhas preferidas, The Lonesome Guitar Strangler. Aqui ele encarna um serial killer de guitarristas. Então ele fala primeiro aqui, ele até dá nomes às vítimas dele. Aqui ele fala que ele vai usar a corda Sol, que em inglês é a corda G, para matar o Gabo Zabo, que era um guitarrista de jazz. Ele era húngaro, mas fez a carreira nos Estados Unidos. Era um guitarrista de jazz, mas com muita influência de música do leste europeu, já que ele era húngaro. Então, e depois que ele fala o nome do Gabo Zabo, aparece ali um arremedo de solo parecido ao estilo do guitarrista. Depois, segundo guitarrista que ele fala aqui é o Wes Montgomery, mas aqui, como o Wes Montgomery morreu durante as sessões de gravação desse disco, então não tinha como ele falar que ele ia matar o Wes Montgomery, que ele já estava morto. E eu acredito que essa canção foi composta quando o Wes Montgomery ainda estava vivo e ele seria uma das vítimas. Mas como ele morreu durante as sessões de gravações desse disco, então o Dr. John teve que fazer aqui uma emenda aqui, e daí ele afirma aqui que ele vai assassinar todos os imitadores baratos de Wes Montgomery. E daí aparece também um trechinho imitando o estilo do Wes Montgomery. E nem o Ravi Shankar escapa. Ele que nem guitarrista era, ele tocava cítaro. Mas nem mesmo ele escapa aqui da fúria desse serial killer.
Ele fala também que vai assassinar o Ravi Shankar, e aí parece, é uma guitarra, mas tentando mal e porcamente emular um som de cítara. E no fim, ele fala que ele dá um aviso, um recado, que é melhor ficar esperto, Jimi e todo o resto. É claro que Jimi era o Jimi Hendrix, e o todo o resto que ele deixa claro, por exemplo, que um deles era o Eric Clapton. Porque depois que ele fala essa parte, melhor tomar cuidado, Jimi e todo o resto, vem aí o famoso riff de Sunshine of Our Love, do Cream. Então, e essa canção fecha esse álbum aqui, Babylon, lançado em janeiro de 1969. Ele continuaria com uma carreira bem prolífica, aí dos anos 70 e 80, e até quando ele morreu. Além de ele produzir discos próprios, ele fez participações especiais em vários discos de diversos artistas. Por exemplo, Rolling Stones, Van Morrison, Aretha Franklin, Spiritualized. Para ter uma ideia, até de um álbum da Christina Aguilera ele participou. Então ele era bem eclético, que não tinha muitos preconceitos musicais, não. E, infelizmente, em 2019 ele faleceu de um ataque cardíaco, né, e a carreira dele acabou aí, evidentemente. Mas até hoje é bem lembrado aí pelos amantes de jazz, de rock, de blues, de música sulista americana. E um adendo que eu faço aqui, isso eu comentei também na época, em 2005, eu não tinha aqui evidentemente o canal, mas eu tinha um vlog também chamado Sons Aleatórios, e eu resenhei o Babylon também, acho que foi em novembro ou dezembro de 2005, não tenho certeza da data, porque esse vlog já não existe mais, está fora do ar faz muito tempo. Mas eu me lembro perfeitamente que eu fiquei indignado com o pouco caso que fizeram do Dr. John quando ele tocou aqui no Brasil no Teen Festival de 2005. Em outubro de 2005, ele veio ao Brasil para participar do Teen Festival, mas ninguém deu a menor bola para ele. O pessoal ficou todo mundo preocupado em ficar babando em cima dos Strokes e do Kings of Leon, que são bandas que eu particularmente não aprecio. Todo mundo ali dando atenção só para eles praticamente, e o Dr. John passou batidíssimo aqui no Brasil, uma grande injustiça, a meu ver. Mas eu creio que ele também não se importou muito com isso, ele veio e fez o show dele, ótimo, e sorte de quem assistiu. Azar de quem não deu pelota para ele. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.